Legal TV. Eu sou Renata Antonelli. Um beijo muito especial para todo mundo que já está assistindo Web Divan. Um beijo para quem já está aqui, Joyce Andrade, Tarcísio Carvalho, um beijo para vocês. Adriano Santos, cadê você, meu querido? Ana, um beijo para vocês. Como vocês sabem, né, o Web Divan, a gente fala toda semana sobre um assunto ligado à subjetividade humana, num aspecto psicológico, é o nosso programa de psicologia aqui da UTV, e sempre tem um entrevistado e os internautas para ajudar a gente a falar sobre a pauta da semana. Hoje a pauta é violência doméstica, não que a gente não possa falar de outras e diversas outras coisas, mas violência doméstica é um tema que a psicologia se encarrega de cuidar, né? Para falar disso, estou aqui, já estou falando com ela, né? Enquanto eu falo com vocês, estou aqui falando com ela, com a minha entrevistada de hoje, com a minha querida psicóloga, Kátia Muti. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Renata. Kátia, quando a gente até estava conversando um pouco antes do programa, né? Que é difícil a gente ficar num tema só, porque até pensar em violência doméstica é pensar sobre outros fatores que trazem essa violência doméstica, como educação, criação, aspectos sociais, aspectos emocionais, como lida com amor, como lida com afeto, né? Então, pensar na violência não é só pensar, é pensar para muito mais disso, é pensar no ser humano, na relação dele com o mundo. Porém, por que tem pessoas que praticam violência e tem pessoas que não praticam violência? O que é considerado, também isso é uma outra pergunta, violência doméstica? Tá bom. Então vamos começar como você mesmo falou. A violência hoje já saiu um pouco do aspecto jurídico e criminal e já se ampliou. É um fenômeno muito mais complexo e que se estende às relações humanas. Cada cultura, cada família, cada região. No nosso país mesmo, nós vemos diferentes formas até de violência, dependendo dos lugares e regiões do Brasil. Então, é um tema muito complexo e a gente tem que ver com essa complexidade mesmo. E é um tema relacionado às relações humanas, não é? Então, você me pergunta, o que é violência doméstica? Violência doméstica é toda violência física, emocional, muitas vezes sexual, a que o marido ou a mulher são submetidos e, às vezes, até as outras pessoas que fazem parte dessa família, as crianças ou os adolescentes, tudo isso engloba a violência doméstica. Quer dizer, a violência não precisa ser necessariamente só física. Não. Pode ser emocional. Uma mulher pode dar queixa na delegacia, por exemplo, na delegacia de mulher que está sofrendo uma violência emocional. Moral, emocional, coercitiva. Às vezes é obrigada até a fazer sexo sem consentimento. Isso também é uma violência. É um estupro, né? Então, tudo isso engloba a violência doméstica, não é? Quando a gente pensa em violência, foi isso que eu te disse, né? A gente pensa que não são todas as pessoas que praticam essa violência. Por quê? Por quê? Olha só, pensa uma coisa. Quando duas pessoas se conhecem e se apaixonam, elas já viveram as suas famílias de origem, não viveram? Quando a gente namora, a gente traz junto com a gente, imagina um tapete que vai se desenrolando assim, ao decorrer da nossa vida, e a gente vai trazendo todas essas experiências, todas as vivências que a gente teve na vida, a nossa educação e o nosso modelo de enfrentamento de conflitos, o nosso modelo, como foram os nossos pais conosco, o que eu vi dos meus pais, eu vi afeto, eu vi acolhimento. Como é que eles resolviam os conflitos? Eles resolviam de uma forma muito severa, eles resolviam com conversa, com pontos de vista diferentes, com algumas discussões acaloradas, mas sempre de uma forma construtiva, ou o que eu via era um desrespeito, uma falta de amor, de acolhimento e muitas vezes uma agressão, um xingamento, uma desvalorização dessa figura, ou masculina ou feminina. Então eu trago comigo para essas novas relações o quê? O que eu vivi, o que eu aprendi, o que eu vi. Então, quando eu me apaixono, é claro que eu vou contar só o que eu trago de bom, não é assim, numa relação? Eu não vou dizer logo quais são todas as coisas que eu não faço bem, ou que são meus defeitos, ou coisas que eu não resolvi na vida. Eu vou sempre mostrar aquilo que eu tenho de melhor, para apaixonar o outro, para tê-lo comigo, para fazer uma família. Uma pessoa sabe, uma pessoa que pratica violência, ela sabe que ela está praticando algo errado. Olha... Porque se ela está apaixonada e não mostra
isso pro parceiro logo no início de uma relação e não mostra mesmo. Mas isso eu não acho que é natural, Renata. A gente não quer mesmo mostrar sempre qual é o lado melhor da gente. Então quer dizer, a pessoa que melhor é violenta sabe que a violência não é o melhor nela. Tem consciência de que ser violento não é algo legal. Mas no apaixonamento e para eu conseguir conquistar você, eu vou mostrar o meu melhor. Então, o meu melhor eu acho que é esse. Quando a gente começa a viver embaixo do mesmo teto, começam as diferenças, os conflitos. E aí eu vou mostrar para você quais são os meus padrões de comportamento que eu enfrento isso. Então, se você, por exemplo, me contraria, como eu lido com essa contrariedade? Eu sou mais ríspido, mais ríspida, eu aceito as suas diferenças, eu não, você tem que se subjugar às minhas vontades. Então a gente traz tudo isso na nossa história. E quando isso dá um embate nesse relacionamento, essas coisas aparecem. Então você me pergunta, por que tem gente que é violenta e gente que não é violenta? Porque tem gente que aprendeu esses padrões de comportamento. Ouviu isso como uma coisa natural, como uma coisa... uma forma deles se expressarem. Essa comunicação através dessa violência que pode ser moral, que pode ser física e de várias formas, né? E que às vezes, né, é isso, por mais que saiba que está errado, entende como uma saída para a frustração, por exemplo. Então, exatamente. Se você não está comigo, eu te violento. Você é obrigada a querer estar comigo. Claro. Né? Eu entendo que assim, tudo que a gente vive, que a gente faz e como a gente se comporta tem muito a ver com os nossos modelos sociais, familiares, né, educacionais, culturais, exatamente. E é isso, mesmo uma pessoa tendo um modelo de agressividade, ela é capaz de se tornar agressiva, né? Assim, e isso a gente não pode entender como algo normal, a gente pode entender como algo natural no ser humano. A violência é algo que vem com a gente, né? Como se a gente tivesse uma predisposição mesmo para ser violento. A gente reage com violência a algumas coisas. Sim. E talvez tem pessoas que tenham um limiar mais baixo de frustração, como isso. Então, você não pode dizer que você não quer ir comigo ali na padaria. Você não tem esse direito, porque eu não posso me frustrar, porque eu queria ir na padaria com você. Exatamente. Logo, eu te bato ou te assedio moralmente ou psicologicamente para te fazer ir na padaria comigo, quer dizer, para fazer a minha vontade. Isso. E até financeiramente também, né? Isso é um outro dado que a gente vê nos estudos recentes. Quanto maior o nível de escolaridade e a mulher, se ela consegue um trabalho formal, menor é o índice de violência. Por quê? Porque eu estou mais antenada, eu converso com os meus pares, outras mulheres, então eu também começo a me posicionar, eu trago dinheiro para casa, então eu também sou uma força de sustento para aquela casa, para aquela família. Então a gente vê... Tudo isso reflete nesse relacionamento. Muitos homens não aceitam também. Que a mulher, às vezes, tenha o seu trabalho, ou ganhe mais, ou tenha a sua independência, ou possa pensar através deles, ou acima deles. Nós temos um modelo muito patriarcal ainda. O homem é o que sustenta, o homem é o provedor, ele paga, ele que dirige... Muitas mulheres até acham esse modelo masculino mais ou possessivo ou ciumento, vem até como um aspecto positivo. E os homens querem que as mulheres, né, tenham um aspecto menos reclamão, menos... não é impositivo, mas assim, menos... aquelas pessoas que ficam pedindo muito carinho... Carentes, né? E tal. O homem acha essa mulher chata. Então, esses modelos que já se cristalizam na vida da gente, a gente traz para essas relações. E isso, na hora que algum conflito aparece, isso destampa mesmo. E fica permeando essas relações. E as crianças envolvidas nesse ambiente familiar de violência doméstica são extremamente prejudicados. Tem muitos estudos até de desnutrição ou de baixa de cognição, em crianças que estão sendo, por exemplo, nascem num ambiente que já está num momento violento. Essas crianças não têm um amadurecimento até biológico mesmo, que possa trazer futuramente algum transtorno de humor, alguma baixa na memória, na cognição. O desmame, as mães que estão amamentando, e há uma violência
nesse contexto, nesse momento, as mães não ficam com estresse pós-traumático, o leite fica com problemas, não consegue amamentar. Então você vê como é um círculo que vai se perpetuando e que pode tornar esses espectadores da violência futuros agressores. Isso é uma coisa muito triste da nossa realidade, né? É, claro, até porque, né, se você entende, sei lá, se você teve um pai violento, né, eu vejo que as pessoas, além dos traumas, etc., do que causa, elas seguem por dois caminhos. Ou eu nunca bato em ninguém, o que isso seria o certo, tá, gente? Ou, né? Ou, também isso não quer dizer que não é amor, porque meu pai batia na minha mãe e eles se amavam e ficaram a vida toda juntas. Né? Quando eu sinto um impulso agressivo, eu posso pôr pra fora, porque não quer dizer que eu não amo aquela outra pessoa. Quer dizer, visto o modelo, né? Sim. Porque eu acho que, assim, lógico que existem pessoas que praticam violência e que nunca sofreram violência. Também. Né? Também. Mas muitos estudos, eu fiz recentemente uma revisão de literatura em relação ao papel do agressor, o perfil psicológico do agressor, em vários estudos de vários países que estudam o agressor, e a gente vê que ele não tem idade, ele não tem nível de escolaridade, assim, não tem um grupo que é mais específico. propício a ser violento. A violência está em todas as culturas, em todas as idades, em todas as classes sociais. E o agressor é sempre aquele que está mais perto. Então isso também é um fator que a gente não pode desprezar. É o pai, não é? É o marido, ou é a mãe. A mulher também é agressora, muito menos do que o homem. A gente já falou isso uma Mas vez no programa, também. foi muito engraçado a reação dos internautas, né? Porque é isso, a gente espera que o homem seja violento numa cultura machista, não a mulher, mas sim, né? Existe, tem mulheres que sim. são agressoras. Existem. Batem mulheres... nos maridos. Nos filhos. Sim, nos a filhos. Violência doméstica não se restringe só ao casal, né? Ao casal, a um dos cônjuges com os filhos, com adolescentes, crianças. Não se restringe mesmo. Você disse uma coisa que também me fez pensar. Você disse assim, a natureza da gente é violenta. Na verdade, a violência faz parte da natureza humana, não é isso? O natural é a gente ter o potencial de violência, não que a gente pratique a violência. Sim, e que serve para nos defender. Não é? Então, muitas vezes, os casais ou as pessoas que são violentas acreditam que estão se defendendo. Simplesmente contra alguma coisa que vai totalmente contra aquilo que ele está esperando do outro. Essa é a forma dele se relacionar. Mas existe também o prazer pela violência, né? Tem pessoas que sentem prazer em ser agressivas ou pessoas que sentem prazer em serem agredidas. Então isso já é mais patológico, não é? Isso já é uma discussão um pouco mais ampla. Mas praticar violência doméstica não chega a ser patológico, né? Sim, então, a gente já vê que existe mesmo um comprometimento, chama-se transtorno de humor. Existem personalidades assim mais violentas ou mais patológicas e a gente encontra muito nesses casais dentro dessa violência doméstica, tanto o homem quanto a mulher. Que tipo de patologias, por exemplo? Transtornos de humor, uma hora você está afetivo com a pessoa, outra hora você... o seu limiar é tão pequeno que alguém fala uma palavra errada, ele já vira uma reação extremamente descontrolada. Isso é um transtorno de humor, um jeito mais fácil da gente entender, né? Uma labilidade de humor. Uma hora eu estou compreensivo, eu estou contente, outra hora, de uma hora para outra, eu estou violento, eu não aceito a mesma coisa que eu fui condescendente há um tempo atrás, há um dia atrás, outros momentos atrás. As mulheres sabem bem o que é isso, né? Porque entendem bem de labilidade emocional, né? Sim. Em alguns momentos, então, muito mais, né? Muito mais. Existe até injúria, né? Isso, quando a mulher está numa tensão pré-menstrual, é levado em conta, não que isso sei lá, bonativo de pena, não é isso? Sim. Mas é levado em conta, né? É assim, porque nesses momentos a mulher fica tão enraivecida, tomada, e é uma questão hormonal também, não? É um balanço, um desbalanço bioquímico, e pode mesmo haver uma atitude mais violenta e ela é ponderada mesmo por causa disso, não é? Então é possível sim.
é possível. No homem já não acontece isso, né? Não, eles não têm essa desculpa. Não que seja uma desculpa, né? Mas eles já não têm esse, Não não têm esse caráter, né? Não seria biológico nesse sentido. Então, quer dizer, do homem é visto sempre como algo, uma prática mais consciente, a não ser que tenha uma patologia. Sim. Mas o que a gente vê mais são esses aspectos mais relacionais. Muitas vezes não há tanta patologia, há esse modo de encarar essa frustração e achar que esse é o modelo correto. Né? Agora, com todo esse aparato, essas instituições que estão aí, esses centros até multicêntricos em vários estados e grandes capitais têm de acolhimento à mulher vítima, não é, dessa violência doméstica, crianças. E é um trabalho agora não só de punição, isso é bacana a gente também falar. Existe um trabalho de recuperar essa relação. Você pode fazer isso numa terapia de casal ou você, nesses centros, isso é fornecido. Tanto para as crianças que fazem parte dessa família, para esses cônjuges, para o agressor, seja ele homem ou mulher, para que ele possa rever esse comportamento. Refletir sobre ele. Esses centros tratam com o quê? Psicoterapia individual? Em grupo, individual, oficinas. Avaliação psiquiátrica. Avaliações, sim. O grande problema da violência doméstica é o silêncio. O silêncio, ele é um grande produtor e reprodutor e é um grande fator de manutenção da violência. Claro. Então, muitas vezes a mulher tem vergonha de dizer que apanhou, não é? Isso tem, a mídia vem tratando isso, me parece até que numa novela agora existe também um personagem dentro de um hospital que aparece com um olho roxo e as pessoas dizem, o que foi? Bati na porta. Quer dizer, essas coisas que as pessoas têm vergonha de dizer, as crianças também na escola. Como a gente descobre muitas vezes uma violência doméstica? Quais são as formas de notificar se existe esse silêncio? Através das escolas, você vê as crianças, de repente você vê uma criança que muda muito de comportamento, começa a bater nos coleguinhas ou resolver os assuntos delas de forma mais agressiva. O que está acontecendo? Muitas vezes é o reflexo do que está acontecendo em casa. Ela está vendo que violência é uma forma de resolução de conflitos. Então ela reproduz. Outro lugar que a gente conhece a violência, nos postos de saúde. E aí a gente vê mais nos pronto-socorros, enfim, né? Nesses lugares onde fica mais aparente. Mas quando é um comportamento, a gente vê isso, principalmente na escola. Mesmo que haja o silêncio da família, a gente vê que a criança começa a mudar. Ou então nesses ambientes de trabalho, como agora vem passando na mídia, né? Sempre em alguma novela, Sempre tem alguém que vê que você está sendo violentado, né? Sempre tem alguém que percebe uma mudança, seja de atitude, uma mudança, né, de humor, enfim, ou até mesmo física, né? Física e aparente, né, dessa violência. E aparente. O profissional da área de saúde, ele é obrigado a denunciar a violência? Olha, essa é uma questão bem polêmica. Até na nossa profissão como psicólogas, né, a gente se protege ou protege o paciente com sigilo profissional. Mas isso é uma coisa que vem sendo discutida em todos os meios, inclusive no nosso, claro, não é? Com debates e tudo. Porque quando se trata de proteger principalmente um menor, uma criança ou um adolescente, a gente sempre tem que encaminhar, a gente encaminha isso para uma notificação, se a criança está sofrendo uma ameaça de vida ou mesmo um paciente, a gente sempre tem que ter isso em pauta para poder mesmo tratar essa questão de uma forma a proteger as pessoas envolvidas nessa violência, né? Então, é uma questão bem assim, delicada. No nosso não é obrigatório, mas tem que ser pensado. Tem que sempre, ser pensada, né? Sempre, e muitas vezes a gente tem que tratar esse assunto da violência, uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar, com assistente social, com psicólogos ou com psiquiatras, com terapeutas ocupacionais. Então, todos pensando juntos, não é? E tratando a violência dessa forma muito mais ampla e complexa mesmo. Quando você recebe, por exemplo, uma criança, né, vítima de violência, o que você percebe? O que é comum nessas crianças? Então, alteração de comportamento na escola quando começa a ser violentada, que mais? Agitação. A criança fica muito agitada, a criança às vezes ou fica muito deprimida,
muito quietinha, se isola. Falta de apetite, né? Que Falta você de tá falando. apetite, né? A criança, você vê que ela muda totalmente. Ela fica mais apática, há uma tristeza, não é? Então são indicadores. Hoje tem uma equipe que trabalha com esses indicadores, pesquisando indicadores, até que a gente possa, como se fosse um diagnóstico, algum material mesmo para crianças até bem de idade bem pequena, que a gente possa ter esse material como uma comprovação ou um indício muito forte de que essa violência está acontecendo. Quando a criança vai para o sistema judiciário, e aí o juiz pede para um psicólogo falar com essa criança, para saber, para tentar investigar se está sofrendo violência ou não. Enfim, já existe a queixa, já está em juízo, que, né, não é se sim ou não. Sim, já está sofrendo violência, mas assim, precisa do depoimento da criança, vamos supor, o juiz quer o depoimento da criança. O que está sendo feito agora, e tem já várias salas, principalmente em São Paulo, são salas dentro dos tribunais para as crianças que são feitas com paredes, né, decoradas para crianças, tem objetos infantis, mesa pequena. Porque a criança, quando ela se sente acuada, é muito mais difícil ela falar. Sem dúvida. Do que se ela tiver à vontade no ambiente, claro, né? Então, se você chegar coercitiva para uma criança, você sofre violência, ou você sofre violência... Né? É óbvio que a criança não vai se abrir dessa forma. Papai bate você, papai bate te você. Bate, né? A criança não vai falar, porque existe esse pacto de silêncio. Até porque a criança não quer sair do lar. Porque tem essa questão também. Claro. Como é que você vai retirar a criança? O medo de abandono, né? Vou falar mal do meu pai, ou mal da minha mãe, e eu vou ser abandonada. E aí? Pois é, existe amor também, não é? Existem laços afetivos nessa família. Às vezes é dela com um irmãozinho, dela com um avô, com uma avó, ou com um dos pais. E vai perder esse laço. O que vai acontecer? Então eu fico em silêncio. Então a criança, quando vai para essas sessões, ela é observada nesses ambientes, porque às vezes até o brincar dessa criança pode te trazer indícios de que ela está sofrendo alguma coerção ou alguma violência, que muitas vezes não é nem só física, pode ser sexual também. Isso é bastante interessante de falar, é que assim, no brincar, muitas vezes, que a gente vai entendendo a história que está acontecendo ali na vida da criança. Uma vez eu atendi uma criança que ela se sentia, ela não sofria violência, mas ela se sentia muito ameaçada. Sim. Quando a mãe saía de casa, trancava a porta e deixava ele e a babá presos dentro de casa para ela ir trabalhar, porque ela não queria que a babá saísse com a criança, enfim, uma história, né, desse tipo. Pelas razões dela, por proteção, enfim, né? A questão é que a criança foi passar com uma sessão comigo, eu estava lá jogando fazendinha com a criança, montando fazendinha. Então são vários animaizinhos de plástico, árvore, casinhas, e a criança montando a fazendinha. E ela fez um cercado e pôs vários animais dentro, né? E ela me contou que o cavalo era ele, né? E que tinha também uma vaquinha, que era a vaquinha que ficava com ele de dia. E que, mas que a mamãe do cavalo, a mamãe cavalo, não deixava a cerca nunca ficar aberta. Sim. E que ele tinha que ficar lá, e às vezes ele não queria ficar com a vaquinha lá. Ele queria sair, então ele estava treinando para pular a cerca, entende? Quer dizer, é uma brincadeira, eu estou contando isso para os internautas, porque assim, parece uma brincadeira de criança, né? Pular a cerca. Mas se você entende o contexto que está por trás disso, ou se você usa essa brincadeira para entender simbolicamente o contexto que está atrás disso, como... E aí você tem que ir perguntando, obviamente, né? E aí ele vai contando, você fica com a tua babá, aonde, o que você faz? O que faria esse cavalinho ao sair daqui? Esse cavalinho está triste, não está? Ele quer pular para ir para onde? O que ele quer fazer? O brincar é o jeito da criança se expressar. A criança expressa o seu mundo brincando. Ela não tem essas palavras que a gente tem para usar, então ela precisa usar em atitudes, né, no brincar. E por isso essas salas que eu falei do sistema judiciário, elas são equipadas com vários tipos de brinquedos, né, para os profissionais poderem, assistente social, psicólogo, poderem jogar com as crianças
e fazer esse tipo de pesquisa. Junto com isso, tem vários outros tipos de testes psicológicos, enfim, né? Várias outras coisas que dá para ver o que está acontecendo. São esses testes que eu estou dizendo para você que já existe uma equipe que trabalha com violência há muitos anos e tem tentado produzir isso. Isso vai ser testado e logo nós vamos também poder contar com esse instrumento de apoio a poder diagnosticar isso. Porque uma criança que vem ao seu consultório, ela não vai dizer. E mesmo que ela diga alguma coisa, ela é pequena, ela tem 4, ela tem 5, ela tem 6 anos. E você não sabe dizer direito, pode ser o entendimento que a criança tem daquilo, a gente não sabe. Né? Uma criança... Ela pode falar por si, claro, né, que pode, mas geralmente você também, é difícil você separar a fantasia e a realidade da criança porque ela precisa da fantasia para sobreviver àquela violência. Então ela fantasia. Ela não disse para você, aqui há um cercado, aqui há o cavalinho, a mamãe cavalo saiu para trabalhar e esse cavalinho está tentando pular, né? Eles mostram de várias formas. E eles precisam resolver esses conflitos. Não é? Então, como todos, né? Nós começamos falando dos adultos, agora estamos falando das crianças, mas essa criança também vai ser um adulto. Então, imagina como vai ser os padrões também, como é que ela vai resolver? Isso precisa ser resolvido, né? Assim, trabalhado, elaborado. Precisa. O que a gente percebe, em geral, é que as pessoas que sofreram violências, abusos, são pessoas que carregam isso a vida toda, se mal trabalhadas ou se não trabalhadas, né? E isso tem uma expressão direta em vários tipos de atividade, porque a gente, né, nós não somos mais crianças e não brincamos daquele jeito, mas a gente brinca de outros jeitos. Sim. Né? A gente brinca de falar com o outro. Então, se a gente acha que nossa brincadeira pode envolver violência, o que a gente se torna? Pessoas agressivas, aquelas que xingam no trânsito, qualquer um, né? Só porque simplesmente foi fechado. Qual foi o exemplo que a gente teve? Também, isso eu acho que é muito importante e isso faz com que a gente pense a educação. Né, de uma forma mais ampla, não falando exatamente da violência, mas assim, nós somos frutos de uma educação e de um sistema, como a gente disse, né, social, cultural, familiar, educacional, político. É difícil a gente pensar que num país tão machista como o Brasil, a gente não encontre muito mais homens violentos do que mulheres violentas. Né? Para o homem parece que é mais permitido do que para a mulher. Bater, estuprar, por exemplo. Pois é. Né? Existem mulheres estupradoras? Existem. Existem? Existem. Nessa revisão de bibliografia que eu fiz, de literatura, existem, mas muito menos. Muito menos, infinitamente menos, mas existem sim. Talvez até pela força física, né? Muito mais difícil uma mulher prender um homem para abusar de um homem. Então, mas há uma particularidade, Renata. Nas mulheres... As mulheres abusadoras são abusadoras de crianças ou de adolescentes. Ah, tá. Nunca de adultos. Muito difícil de adultos. Até por essa questão, que acho que... Pela questão da força. Acho que tem essa questão da força física, né? Até você falando, lógico, foi eu que te falei, né? Eu levantei essa bola de que é muito difícil a gente pensar nisso, mas aí você ficou falando, eu fiquei pensando... Nossa, eu não consigo imaginar, né, assim, como que uma violência de agressão, sim, violência sexual, assim, é bem mais difícil a gente ver casos assim, né, como você falou, bem mais difícil. De mulheres? De mulheres. Mas aí eu fiquei pensando, não sei se é porque não é permitido, né, porque por mais que o país seja machista, enfim, que a gente viva nesse país, o mesmo tipo de... alteração emocional, ou, no homem, na mulher, né? E se a mulher pratica menos, é simplesmente por uma questão social? Eu creio que, olha, tem um grande componente disso mesmo, porque a mulher sempre, no nosso país mesmo, começamos a votar quando? Não há muito tempo. Começamos a ocupar cargos de gerência, de confiança, de cargos altos há pouco tempo. Ainda o salário da mulher que trabalha numa mesma
a atividade do homem ainda é menor, às vezes 30% menor do que a do homem na mesma atividade. Então, nós ainda estamos falando disso, né? Tanta mudança social e tudo mais, o apoio, a Lei Maria da Penha, várias outras coisas que foram os juizados, né, das mulheres, a delegacia da mulher, várias conquistas das mulheres, né? Mas ainda temos esse modelo patriarcal, machista, controlador, não é? A violência né, moral, ou mesmo a violência, enfim, a violência moral, né? Como a gente sabe que uma mãe está passando do limite ou um pai está passando do limite com uma criança? Se não há violência física, por exemplo, né? Como é que a gente pode... qual é a linha que delimita entre... Tem uma coisa que a gente percebe numa criança, que aí você vê claramente como é que aquela criança se apresenta na sociedade. Como é a autoestima daquela criança. O que ela vê de recursos bons dentro dela. Então você percebe no brincar de volta. Vamos lá, de volta no universo da criança. Está brincando, está numa situação escolar. Ah, vai lá o Julinho. Ah, não, eu não. Eu não sei. Não, eu não vou conseguir. Eu não sou rápido. Eu sou... Sabe, algumas coisas que te impedem de mostrar ou até de experimentar se eu posso ser aquilo. Vou experimentar se eu posso pular daqui até lá, se eu posso ir lá na frente e resolver lá no quadro alguma coisa. Não, a violência moral, não é? Eu não vou conseguir, eu não tenho recursos, eu não tenho coisas boas para mostrar para todos. Quer dizer, a violência moral deixa a criança, ou enfim, até o adulto com muito baixa autoestima. Deixa. Não necessariamente essa criança está sofrendo violência moral em casa, né? A gente já falou algumas vezes aqui, ela pode estar sofrendo violência moral na própria escola, bullying. Bullying é outro tipo de violência. Né? Veja como a violência é uma coisa tão complexa. A gente ia falar hoje sobre violência doméstica, mas como ela permeia várias relações que a gente estabelece. Nós estamos falando de relações humanas. Onde existem relações humanas, aqueles modelos que nós falamos no início, eles podem se perpetuar. É o professor que pode ser controlador, agressivo. Quantas e quantas crianças eu já não recebi em consultório e que contou que um professor X de matemáticas... Ah, não adianta, você não vai mesmo conseguir, não. Deixa, vai você, vai lá, não. Você sabe que você não vai conseguir fazer mesmo. Aí a pessoa diz assim... Ah, eu não sou bom em matemática, eu não gosto de matemática. Mas aí você vai investigar, você conta... Aí ele vai e conta assim, mas por que você está dizendo isso? Ah, já minha professora sempre falou que eu nunca ia conseguir fazer isso. Então, numa criança que está em formação, os adultos, os pais, os professores, aqueles que estão mais perto, eles vão confirmando aspectos ou desenvolvendo aspectos diferentes nas crianças, incentivando. Agora, é diferente de eu dizer... Não, deixa, você não vai fazer, ou então... Não, isso aí não vai, isso não é pra você mesmo, viu? Fica lá, filhinho, fica lá. Vai lá brincar ali, fica no cantinho, não, você não. Você isso, vai lá na lousa, faz você. Pronto. Acabou, né? Acabou, e isso fica com essa criança e acompanha. E vai permear algumas escolhas dessa criança. Que podia muito bem... escolher uma profissão que talvez estivesse até ligada à parte dessa ciência exata, mas e a vergonha que ele passou, não é? E aquele vexame, aquela coisa ruim que ele sentiu dele mesmo. Um professor dizendo isso para você, então você acredita, não é? O pai e a mãe dizendo para você, você acredita. Então... Se a gente acredita até no amiguinho da escola, que fala, né, da gente... Imagina quanto mais nos professores e nos pais. Em diferentes épocas da vida da gente, a gente vai passando, não é? A gente vai amadurecendo e a gente vai tendo essas pessoas na vida da gente que vão confirmando, desconfirmando a gente ou ajudando a gente a crescer.
Até que a gente consiga se confirmar, Exatamente, se afirmar, né? exatamente. Entender quem a gente é, respeitar quem a gente é. Exatamente. Sim, por muitos anos, eu diria até mais de 20, a gente está no modelo ainda, né? Tá. A gente está lá no modelo. Não, a gente tem que ser aprovada, a gente tem que fazer algo que todo mundo gosta, a gente tem que ser de um determinado jeito que todo mundo acha bacana. E só muito depois é que a gente vai sair disso. Quer dizer, a gente tem muito tempo para ir para sofrer violência, né? Qualquer tipo de violência. Qualquer uma. E praticar também, né? Porque a gente pratica também. Também. A gente assedia também, pratica. Quando a gente julga demais o outro, quando a gente não respeita as opções do outro, né? Eu acho que assim, a violência vai para o limite onde a pessoa chega a agredir fisicamente, mas ela não é... A gente sei que a gente está falando da moral, mas um ato às vezes pequeno que não parece tão violento, a gente sabe que pode agredir o outro, que pode machucar, né? A falta de respeito é violência. Também é, não é? Nos mínimos detalhes também é, mas a gente é produto disso também, né? Claro. A gente sempre tem que estar atento a isso e sempre poder escolher não ser assim. Se consultar. Poxa, às vezes a gente tem uma resposta ríspida e às vezes pode até pedir desculpa, não é? Poxa, desculpe, eu estava nervoso, poxa, não, eu acho que passei do limite, não é? Isso também pode recuperar um casal que vive em violência doméstica, porque você tem a oportunidade de rever esses seus padrões amorosos, seus padrões de comportamento, seu enfrentamento dos conflitos, então você tem chance de rever isso, de se rever, não é? E tem uma coisa que eu acho que é muito bacana, que se todo mundo tivesse com os outros, a gente viveria melhor, empatia, não é? O casal pode desenvolver essa empatia e a gente também pode desenvolver essa empatia. O casal apaixonado, ele tá na empatia, né? Aspas, tá na idealização, mas assim, tá ali querendo conhecer o outro, querendo ver o outro, né? Querendo estar com o outro, tentando se colocar no lugar do outro, tentando entender a vida do outro. Quando começa já a acabar essa sensação da paixão, voltam os indivíduos, né? E aí volta o tapetinho, começa a se desenrolar aquele tapete longo que a gente traz. E aí, à medida em que a vida desses dois indivíduos começam a se entrelaçar, esses pontos de atrito começam a aparecer. E aí é que eles têm que ser discutidos. Muitas vezes a gente discute de uma forma, como eu disse, mais acalorada, mas a gente pode, nesse discurso, nesse contato, nesse diálogo, sempre ter alguma coisa construtiva. Ou não é? Sempre poder se rever, aceitar o outro, escutar o outro. A gente, em silêncio, a gente não adivinha o que o outro está pensando, né? Não. Nem sendo o melhor médium, a gente não vai adivinhar o pensamento do outro. É lógico que depende do diálogo, do se relacionar, do se colocar no lugar do outro. Sim, importantíssimo. Olhar a educação do outro, os padrões do outro, mas é por esse que eu me apaixonei. Muito bem, então eu me apaixonei por esse outro, que às vezes é tão diferente de mim. Que ótimo! Não é muito bom ter uma pessoa diferente? Eu posso trocar coisas com essa pessoa. Você já imaginou a gente só conviver com gente igual a gente? Então vai ter hora que a gente mesmo... Não tem hora que a gente mesmo... que é um descansinho da gente. Então a gente tem a mesma pessoa igualzinho? Não, a gente quer aprender. Não tem essa coisa da gente procurar sempre a metade? Essa coisa da metade eu acho que é muito assim... você tem alguma coisa que eu admiro e nem tenho em mim. E se eu estiver com você, eu vou compartilhar em algum momento isso que você tem, que é tranquilo, que é seu, mas que não é meu. Mas enquanto eu estiver com você, eu posso compartilhar isso. Então a gente diz, eu busco a outra metade. O que seria essa outra metade? Não seriam talvez esses aspectos que eu gostaria até de viver e ter? E aí eu vejo alguém que tem e quero conviver, estar perto disso. É como se eu também emprestasse isso para mim. Então, nessa hora, a gente faz essa troca de lugar. É que no dia a dia é difícil, né, Kátia? Porque, assim, você lidar com uma pessoa que é muito diferente de você. Então, nesse sentido que essa pessoa teria aspectos seus, que são aspectos que estão mais inconscientes, estão mais na nossa sombra, são mais sombrios. E ver isso no outro, até por isso que no primeiro contato, a gente ou escolhe pessoas muito mais parecidas com a gente, ou que a gente imagina que sejam parecidas, não necessariamente que são parecidas. Também. Por quê? Porque é muito difícil, né? Você tem lá vários conteúdos, por exemplo,
você é uma pessoa muito pacata, mas você tem uma agressividade na sombra, então, ali, bem escondida, mas você é muito pacata. A tendência dessas pessoas, né, é se reagir de relacionar, forma reagir até, às vezes, de forma bem violenta, né? E aí é muito difícil lidar com uma pessoa que seja o teu oposto nesse sentido, que seja violenta, mas em geral é assim, né? Em geral é assim. Como é que a gente consegue fazer isso? Só convivendo com a pessoa, não é? A gente convivendo, nós vamos saber, então, quantas situações nós vamos ter parecidos ou totalmente diferentes. Quantos nós vamos ter muitos conflitos e quantos nós vamos concordar, vamos achar situações comuns, não é? Para isso temos o tempo de relacionamento, né? Com o tempo as coisas se ajustam, de fato, né? Com o tempo e o diálogo. Então, se ajustam, mas não pode se ajustar daquela forma em que um subjuga o outro e o outro aceita. Não pode estar ruim para os dois. Isso vai causar sofrimento e se você tem filhos, você vai contribuir para a personalidade dos seus filhos reproduzir parte daquilo que vocês estão vivendo. Então, tem que ter muita atenção em relação a isso, né? Assim, criança é uma questão super delicada nesse sentido, né? Porque criança, tudo que o casal vive, a criança está vivendo junto. Sem dúvida. Então, tem vários casais que falam pra gente, né? Ah, mas a gente briga, mas o nosso filho nunca vê. Nunca vê a gente brigar. Sim. Bom, mas e aí você sai de uma briga sorridente, feliz, alegre, né? Não, a gente briga muito, mas... Que ruim. Eu diria, que ruim. Se vocês, não vou dizer brigar na frente dos filhos, não é isso. Mas os filhos podem ver, precisam ver, e isso é saudável, que vocês têm pontos diferentes. E olha, papai e a mamãe têm pontos diferentes. Né? Discutem pontos diferentes, pontos conflitantes, mas olha, desta conversa, eles saíram com alguma coisa construtiva. Ah, então eu posso discordar. Eu posso discordar do meu amiguinho, eu posso discordar do meu professor, eu posso discordar das pessoas. Eu posso falar minha opinião sem que isso cause uma coisa, um desastre. Isso vai destruir alguma coisa, destruir o amor, destruir o afeto? Não. Então, discutir na frente dos filhos, é claro, nós estamos falando em medidas e medidas, não é? Mas pontos de vista, discutir e a criança participar e ver que pode sair uma resposta positiva daquela discussão, mesmo pontos diferentes, conflitantes, vocês estão ensinando, os pais estão ensinando como é se relacionar de uma forma saudável. E a gente nada mais vai fazer depois do que seguir parte desse modelo, né, dos nossos pais, numa outra relação. Quando a gente começar a se relacionar afetivamente, né, até a gente vai buscando modelos parecidos, porque é onde a gente sabe praticar ali o que a gente aprendeu. Claro, o que a gente né? conhece. É um modelo seguro, é o que a gente conhece, não é? Às vezes você tem uma mãe muito cuidadora, então você passa também a ser uma pessoa muito cuidadora. Às vezes até um homem cuidador, uma mulher cuidadora, não é? Às vezes também precisa tomar cuidado, não ser tão cuidador a ponto de abafar o outro. Não, eu cuido de você, você não pode cuidar de você, eu cuido de você. Isso pode se tornar outro ponto conflituoso. Né? Porque olha como eu sou boa, eu cuido de você, eu faço tudo, né? Mulheres são muito assim. A gente vem falando nos últimos programas sobre mulheres e super defendendo as mulheres, né? Falando... Mas as mulheres também têm muito disso, né? Olha como eu faço tudo. Eu cuido da casa, eu trabalho. Agora eu tô falando do outro lado, né, Adri? Tipo, não é que a gente só é sobrecarregada, a gente se sobrecarrega também para se sentir útil, como se a gente não fosse útil de diversas formas. E a gente tivesse que trabalhar, que cuidar da casa, que cuidar dos filhos, fazer tudo para ser realmente uma mulher útil. Então, não é? Ter jornada dupla, tripla, não é? Aí sim somos úteis. Pra gente fechar nosso programa. Sim. O que uma mulher que está sofrendo de violência ou que tem dúvida, bom, eu sou super agredida verbalmente pelo meu marido, mas não sei se isso é violência ou não. O que ela pode fazer? Ela tem que procurar ajuda ou terapêutica. Procurem. Não fiquem em silêncio. Existem hoje em todas as capitais e maiores centros
E existem instituições que protegem, ou que acolhem, ou que possam ajudar a compreender o que você está vivendo. Então, existe essa possibilidade de você fazer uma denúncia, 180, 190, a polícia, em casos mais extremos, se você está sofrendo violência. Mas você também pode procurar esses centros, onde você pode receber orientação e ajuda, até de como lidar com o seu parceiro. A sua convivência pode ficar melhor, você pode recuperar essa relação e você pode recuperar a sua família também, você ter parte integrante disso. Então, procurar esses centros. Hoje existem centros de referência, no próprio SEDES existe um centro de referência, que é o Centro de Referência às Vítimas de Violência. Eles fazem esse trabalho que eu estou comentando, têm oficinas, acolhem as crianças. O SEDES é o Instituto SEDES Sapiens, Isso, né? o Instituto SEDES Sapiens. A gente está falando do Instituto de São Paulo, que fica em Isso. Perdizes. Isso. Que é só entrar no site do SEDES, né? CEDS, procura no Google SEDES. Isso. Você entrar no site do SEDES, que fala do centro. E não é só no SEDES, em São Paulo também, tem vários lugares. Temos vários lugares que fazem. E hoje existe uma rede que se comunica entre instituições acolhedoras e instituições que são preventivas. Hoje isso que é o mais importante que a gente possa lembrar a todos vocês. Existe uma forma de prevenir. Vamos procurem esses centros de prevenção e atenção às vítimas de violência. Isso é um fator, hoje, a gente pode ver, que muita gente pode não sofrer tanto, as crianças, não é? A gente pode não chegar a essa violência física extrema e muitas vezes fatal, tão desagregadora, pessoalmente, individualmente e socialmente. Claro. Não é? Porque a gente vê, novamente, os agressores já foram agredidos. Então a gente precisa parar com esse ciclo. Agredido, agressor. Agredido, agressor. Tá Kátia, certo? muito obrigada pela sua participação no WebDivan. Fiquei muito feliz com a sua entrevista. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado também. Volte sempre, falaremos de outros temas, né? Falaremos. Porque a Kátia, você fala muito sobre sexualidade humana. Isso. Você fez na USP, né? Fiz, sou especialista pela Faculdade Especialista de em sexualidade humana. Isso. Ah, a gente tem que fazer um programa sobre sexualidade humana com a Kátia. Estaremos aqui, com todo prazer. Obrigada, Kátia. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Renata. Obrigada pela participação de vocês no WebDivan. O WebDivan volta na sexta-feira que vem, às 15 horas. Boa tarde!